Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta quarta-feira, que vai ter comentários, análises das notícias bombásticas desta quarta-feira, pelo médico Benjamin Rodrigues Lopes, pelo advogado e jornalista Marcelo Pavão. E a primeira notícia, quem vai destrinchar para a gente é o Marcelo Pavão. A Polícia Federal fez buscas hoje na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, apreendeu o celular dele, prendeu o tenente-coronel Mauro Cid Ferreira, que foi ajudante de ordens do Bolsonaro, numa investigação sobre inserção fraudulenta de atestados de vacinação contra a Covid no sistema do Ministério da Saúde. É exatamente isso, Marcelo Pavão, bom dia. Bom dia, Paulo Schiff, bom dia, Benjamin. Boa tarde, na verdade. Boa tarde, né? Boa noite, bom dia. Você está assistindo pela internet, qualquer hora do dia ou da noite, assiste Opinião, e agora é boa tarde, mas se for à noite, boa noite. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Paulo, está pegando fogo, né, nesta manhã de quarta-feira, início de tarde, está pegando fogo esses mandados de prisão, vários militares presos, vários assessores diretos. Hoje à noite você não perde o Jornal da Cultura? Jornal da Cultura, todos os jornais e agora no desenrolar, porque a cada momento está vindo uma informação nova, né? Então, essa é um inquérito que é presidido pelo ministro do STF, o Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que está inserido já em outros inquéritos que já estavam em andamento. Mas essa diligência, ela foi desencadeada no mês de março agora de 2003, após a queda do sigilo sobre os cartões de vacinação presidenciais. Então, é um inquérito que vem há pouco mais de um mês e, de acordo com todos os analistas, pegou o ex-presidente absolutamente no contrapé, para não se falar de total surpresa. Inclusive, o ajudante de ordens direto do então presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Cid, está preso, e 2 seguranças do ex-presidente que atuavam até os dias de hoje foram presos também. Vários políticos já estão na lista, e a questão está sendo ainda desenvolvida, Paulo, Benjamin e amigos. Porque é o seguinte, são 2 fases, são 2 momentos. Julho de 2021, quando o então presidente Bolsonaro ia para os Estados Unidos, né? E inclusive teve aquele episódio que no retorno... A abertura da Assembleia das Nações Unidas. Exatamente. E no retorno, a ex-primeira-dama, a dona Michele, tomou a vacina Janssen lá nos Estados Unidos. Isso é público e notório. O que aconteceu? Que naquele momento não se tinha ainda, de acordo com o que está sendo apurado, não havia ainda nenhum mecanismo de exceção a chefe de Estado para ir para os Estados Unidos, que depois se revelou que o chefe de Estado não estava obrigado a tomar a vacina. E o Bolsonaro não tomou a vacina. Mas o auxiliar, o ajudante de ordens, o tenente-coronel Cid, ele solicitou a um amigo, né, teria solicitado a um amigo médico numa cidade do interior de Minas, para que produzisse cartões de vacinação para ele, Jair Bolsonaro, para a filha menor, que se não me engano é Luísa, o nome, e também aí o major, tenente-coronel Cid, aliás, ele virou e falou, agora eu quero para mim e para a minha família. O médico mineiro teria produzido esses cartões e encaminhado pelo correio para a esposa do tenente-coronel Cid. Tá? E aí houve a reunião, Bolsonaro foi para os Estados Unidos, voltou, ok. Corta essa situação, Laura, filha Laura do presidente. Né, Luísa? Laura. Aí o que acontece? Em dezembro de 2022, após já a derrota nas urnas, o tenente-coronel Cid, mais uma vez, ele vem à cena e fala o seguinte, o que ele pensa? Gente, o Bolsonaro, a filha dele, até eu, né, o Cid,
Não fomos lá para a cidade do interior de Minas para se vacinar. Vamos consertar isso. Aí ele aciona um amigo dele, o ex-vereador Marcelo Siciliano, e aí a gente abre um parênteses. Esse ex-vereador Marcelo Siciliano foi delatado por um dos envolvidos no assassinato da ex-vereadora Marielle Franco em 2018, se não me falha a memória. E esse ex-vereador Marcelo Siciliano teria acionado o prefeito de Duque de Caxias, que é conhecido como Vagninho, e o secretário de saúde dele, Júlio Brecha, né? João Carlos Souza Brecha. João Carlos Souza Brecha era o então secretário de saúde de Duque de Caxias. E aí são emitidos novos cartões de vacinação falsos inseridos no sistema. E com esses cartões falsos, a comitiva presidencial parte para os Estados Unidos. E tudo isso veio à tona com a queda do sigilo, Paulo. Então, assim, é gravíssimo. Existem várias prisões, são 16 pessoas investigadas, inclusive o ex-presidente e a ex-primeira-dama, diversos políticos e, inclusive, em busca da Polícia Federal na residência do ex-presidente em Brasília, o celular dele foi apreendido. Não o da ex-primeira-dama, chegou a ser noticiado, ela não foi alvo dessa... Ela é alvo de investigação, mas não dos bens, de busca e apreensão de bens, só do Bolsonaro. Muita coisa ainda vai acontecer, Paulo, embora o ex-presidente diga que não tem a ver nada com isso. Benjamin, boa tarde. Eu já vou pegar a linguagem neutra e vou começar com um bom dix. Pode ser de dia, pode ser de tarde, pode ser de noite. A internet muda o nosso jeito de se relacionar ou de nos relacionarmos com você aí do outro lado. Eu estava pensando, Pavão, eu sou um médico ginecologista, ex-secretário de saúde. O que eu faço como comentarista no jornal Opinião? O meu escopo, o meu cerne é falar sobre saúde. E estou do lado de um dos maiores advogados da cidade, que é o Marcelo Pavão. Pasmem, senhores, nós estamos juntos no mesmo comentário porque eles conseguiram colocar a saúde e a polícia na mesma página. É muito triste. Eu ia começar o meu comentário mostrando os meus comprovantes de vacinação. E é por aqui que eu quero começar o meu comentário. A gente viveu um desserviço, um desgoverno, quando o presidente fez campanha ostensivamente contra a vacina. Não é à toa que, infelizmente, para a vergonha da gente, nós somos o país com proporcionalidade maior número de mortes, mais do que o país em números absolutos, que é os Estados Unidos. Após essa pandemia, que ainda não acabou, a gente tem todos os nossos indicadores de vacinas lá embaixo. As pessoas, muitas, ficaram com medo de tomar a vacina. Eu tomei todas e tomarei todas as outras que forem necessárias. Aí a gente pega, quando a gente achou, olha, acabou, página virada, fizemos uma letra com a mão, o sol, a esperança renasceu, a gente tem que tampar o nariz novamente para descobrir que o presidente mandou o ajudante de ordens, já falar de obras, né? E acho que o erro não é acidental, falsificar documentos. Ele insere os documentos, tentou 2 vezes. A primeira, o Pavão já explicou, não deu certo. A segunda, com a conivência de Caxias do Sul, Duque de Caxias, funcionou. Ele viaja antes de dar a posse para o presidente, beneficiado por esse crime, e depois, alguns dias depois, eles tentam apagar. Só que se esquecem que nós temos o Zap e que as conversas estão gravadas, as pessoas não apagam. No meio de um inquérito sobre as milícias digitais, a gente escancara este absurdo. Um crime menor? Não, senhores. Um crime, no meu ponto de vista, capital. Ele mentiu sobre a saúde pública. Ele modificou o sistema, que é o mínimo de confiança. Eu não saber se a pessoa tomou ou não a vacina. Eu menti sobre uma criança, a filha dele. É corrupção de menores. Tempos difíceis virão.
porque agora, e eu gosto da mitologia grega, a caixa de Pandora vai ser aberta. O que estará no telefone do Bolsonaro? Até quando os ex-bolsonaristas que estão sendo abandonados pelo Bolsonaro permanecerão calados? Até onde eles aguentam? O Anderson Torres, que era o ministro da Justiça, está preso pelo envolvimento nos atos de 8 de janeiro, quando ele era já secretário de Segurança do Distrito Federal de Brasília. E agora o ajudante de ordens, o tenente Mauro Cid Ferreira, preso também. Houve, como o Pavão explicou, em julho de 2021, uma falsificação de atestados de vacinação para o Bolsonaro, para a filha, para a primeira-dama e para o pessoal da comitiva, incluindo o ajudante de ordens, numa cidade do interior de Minas. Aí, como o Bolsonaro nunca passou por lá, como o Pavão explicou, houve uma tentativa, primeiro em Brasília, não deu certo, depois em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, de inserir novos atestados de vacinação, de vacinações que não foram feitas no sistema do Ministério da Saúde. Isso aí veio à tona, ficou claro aqui nas explicações, depois que foi quebrado o sigilo da vacinação do Bolsonaro, que tinha sigilo de 100 anos. Então vamos esperar para ver os desdobramentos. Se você está assistindo à tarde, se eu fosse você, não perderia hoje o Jornal da Cultura aqui à noite na TV Cultura. Paulo, você sabe, só para aproveitar o gancho, o melhor meme que eu vi até agora, há pouco mais do meio-dia, foi o Zé Gotinha com uma espingarda prendendo o Bolsonaro. Quem diria que pode ser o Zé Gotinha que vai prender este político? Bom, ontem a gente teve um anúncio que é muito importante aqui para a nossa região toda, especialmente para a cidade de Santos, onde acontece, que foi feito pelo ministro dos Portos e Aeroportos, o ex-governador, ex-prefeito de São Vicente, ex-deputado federal, Márcio França. Ele anunciou a transferência, Pavão, do terminal de passageiros de cruzeiros para o Valongo, será um novo terminal, e anunciou a cessão há muito tempo discutida, há muito tempo comentada, há muito tempo negociada, mas são décadas aí, dos armazéns do Valongo, da área portuária para a Prefeitura de Santos, para a revitalização daquela área, para um projeto turístico. Paulo, eu sou aqui conhecido na bancada como o cético, mas eu torço muito para que esse projeto seja desenvolvido, executado e implementado. Eu acho que não dá mais tempo da gente ficar com picuinhas entre governos municipais, estaduais, federal. Está na hora de todo mundo se unir e que esse projeto do Valongo saia, porque vai beneficiar não apenas o centro de Santos, mas toda a região, toda a cidade, vai fomentar novamente a ocupação do centro, a revitalização finalmente, com a transferência do terminal de passageiros, mais turistas vão ter condição de circular pela cidade, vai haver mais segurança e não há milagre. Toda a região vai se beneficiar. Então eu espero, sinceramente, que vereadores, prefeitos, deputados estaduais, governador, deputados federais, senadores, presidente, todos estejam envolvidos e que o ministro seja o condutor disso, que essa obra realmente seja executada, que saia efetivamente do papel, porque em comparação com outras regiões do estado, é inegável, você vai para o interior, você vai para diversas regiões do estado de São Paulo, as coisas acontecem, as estradas saem, as obras são feitas. Por quê? Porque estão unidos. Chega da gente se dividir aqui na Baixada, em especial quem está com mandato, deputado federal, senador, governador, presidente. Nós temos que ser um só para a Baixada realmente ser desenvolvida, para que geração de empregos ocorra, para que a infraestrutura vá e, principalmente, além do centro de Santos, que a ligação seca também saia. Agora é a hora. Aí na foto, além do ministro Márcio França, o prefeito de Santos, Rogério Santos, o presidente da Codesp, Anderson Pomini, e também o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa e o filho do ministro e deputado estadual Caio França. Não identifiquei todas as pessoas.
Depois do intervalo, o Benjamin comenta essa notícia que é muito boa para a região. Voltando com a opinião litoral, nesta quarta-feira o Benjamin Rodrigues Lopes e o Marcelo Pavão estão comentando, analisando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Benjamin, é uma boa notícia essa, não só a da transferência do terminal de passageiros, que provavelmente, certamente vai ser um terminal mais confortável, mais condizente com a grandeza do número de embarques e desembarques que acontece na temporada de cruzeiros em Santos, mas também a da revitalização da área do Valongo para um projeto turístico. Vai o terminal para lá e os armazéns antigos foram cedidos para a prefeitura também, depois de décadas de negociações e promessas. Eu ia começar o meu comentário com o fim do comentário do Paulo, quando ele faz a descrição, e se puder colocar de novo da foto, da assinatura do compromisso, porque lá nós vemos o prefeito de Santos, o ministro dos Portos, Márcio França, representando o governo federal, temos os deputados Paulo Alexandre Barbosa e Caio França, representando o Poder Legislativo, temos o Anderson Pomini, que é hoje o gestor da autoridade portuária, agora em português, e eu já gostei, ele já me ganhou nesse momento, que ele tira o Santos Port Authority para virar o nome em português. Vejam, quem falta na foto? O governo do estado, que até agora bate o pé, que quer privatizar a gestão do porto. Essa foto é bem emblemática. E ela também é um resgate histórico. A história nos ensina a ver coisas diferentes. Qual a história da origem do Valongo? O Valongo é o cais onde chegavam os escravos para a cidade de Santos e daí eles eram distribuídos para o interior de São Paulo, depois para a região das Minas. E agora vai ser transformado no cais novamente com a sua vocação inicial, que é acolher, que é receber os passageiros. O nosso terminal era um terminal grande, mas acanhado pelo volume que se transformou a onda de cruzeiros. Acho que dá uma lição de casa para ser feita, que é pegar esses passageiros que passam por Santos, para que eles fiquem 12 horas, 24 horas, mexam com o consumo, com o comércio local. E, principalmente, que revitaliza aquela área. Desde o Frei Rosântimo, que já há muitos anos não está mais na nossa comunidade, a gente discute que aquela é uma área tão linda e tão nobre para estar degradada. Oxalá esse termo de compromisso, e eu me junto às vezes ao cético Pavão, que isso saia do papel. Eu tenho na memória, com os outros personagens, a inauguração da maquete da ponte para o Guarujá. Estou acreditando na seriedade do Márcio França e do Pomini para que a gente leve isso adiante. Parabéns a todos. Pavão, a rede de farmácias Poupa Farma, que é da região da Baixada Santista, tem sede aqui, fechou as unidades recentemente, algumas semanas, e a Justiça do Trabalho decidiu que a rescisão indireta de 1.400 trabalhadores, ela reconheceu essa rescisão. Sim. Paulo, é uma ação coletiva, né, que o Ministério Público do Trabalho ingressou contra essa rede Poupa Farma, porque ela unilateralmente e simultaneamente simplesmente fechou as portas e não deu satisfação aos seus funcionários. Tivesse a organização comercial intenção de esclarecer e de trabalhar junto, não haveria problema nenhum, era só convocar o sindicato, fazer as rescisões, pagar os funcionários e aí depois cada um entraria com as suas reclamações ou não. Mas não foi assim que o grupo empresarial procedeu, simplesmente fechou as portas e deixou sem receber nada, inclusive seguro-desemprego, fundo de garantia e tantos outros direitos. Eu respeito a decisão do Dr. Wildner, da Quinta Vara do Trabalho, acredito que seja acertado, embora ele tenha estipulado multa até o pagamento, eu acredito que os procuradores do trabalho irão recorrer
com relação à aplicação do dano moral. Porque há necessidade, Paulo, da gente separar o bom empresário do mau empresário. Porque fossem os empresários envolvidos com essa rede de lojas, quisessem eles, pelo menos dar uma satisfação, reunir os funcionários, olha, estamos com problemas seríssimos, a gente vai fazer esse ou aquele procedimento, mas não foi assim. Semanas antes do fechamento, as drogarias já estavam ficando desabastecidas, porém, funcionários, tinha uma unidade dessa na esquina de casa e eu frequentava 2 ou 3, e em todas o discurso era o mesmo. Não, estamos fazendo uma reforma, estamos fazendo mudanças, em uma semana estará reaberta. Então, não foram leais sequer com os seus funcionários e muito menos com os seus clientes. Então, eu penso, até, e aqui não como advogado, mas como cidadão, Paulo, eu penso que os procuradores do trabalho devam recorrer para buscar uma indenização por danos morais que seja revertido a entidades de serviços, qualquer que seja, mas que seja coibida essa prática pelos empresários, porque senão os trabalhadores é que sempre acabam levando a pior. E os empresários abrem outras empresas, outras situações e vão passando por cima. Então, há necessidade da gente coibir essa prática ruim, da mesma forma que há necessidade de se proteger o bom empresário. Aquele que está dentro das regras, que cumpre as suas regras, ele precisa estar protegido, porque se a justiça não reparar esse tipo de situação, vai virar moda. A multa, cabe recurso ainda dessa decisão, foi de primeira instância. A multa estipulada pelo juiz é de R$1.000 para cada funcionário, são 1.400 por dia, né? É 1.400.000 por dia, uma multa bem significativa aí o valor da multa, Benjamin. Novamente, o seu advogado e o médico juntos no mesmo comentário, juntando. Acho que não dá para chamar de empresário uma pessoa que faz isso. Acho que existem, na minha cabeça, passam diversos adjetivos. Porque nós não estamos falando de uma empresa pequena, uma farmácia de bairro, que não resistiu, que quebrou. Nós estamos falando de uma rede. E uma rede que abandonou os trabalhadores, trabalhadores da saúde. Eu não vou ficar a sardinha para o meu lado, mas olha, durante a pandemia, foram eles que deram a cara, que venderam remédios. Se as pessoas com Covid iam nos hospitais, elas iam também na farmácia. Tiveram coragem, necessidade de trabalhar. E de uma hora para outra, são surpreendidos de uma maneira vil, canalha, desprezível. Não tiveram a hombridade, a coragem de dizer, olha, estou fechando, procure um emprego. E jogar 1.000 pessoas numa região que nem a nossa, de uma hora para outra, no desemprego, é criar o caos social. Essas pessoas não conseguirão um emprego rapidamente. Quem vai pagar a sua água, a sua luz, seu condomínio, a comida? Ninguém trabalha numa farmácia por hobby, trabalha porque precisa. Acho que a gente precisa dar os nomes aos bois desses péssimos empresários. E a cidade não pode esquecer isso facilmente. Benjamin, foi registrado em São Paulo o primeiro caso de contágio pela variante, subvariante, né, Arcturus do Covid, da variante Omicron. Assusta? Preocupa. A OMS define como interesse especial. Então, na verdade, é pior, Paulo. É uma subvariante. Ela vem da Omicron, que tem uma subvariante, um monte de letrinhas, e aparece agora dessa variante o Arcturus. Por que tem interesse? Porque a mutação, a mudança no código do vírus é no spike, ou spike, que é a proteína onde o vírus se prende na outra célula. Ele é um coronavírus, porque se você olha, parece uma coroa de espinhos. Esses espinhos são aonde a vacina é feita. É através dele que a gente evita que esse vírus entre no nosso organismo. Esta mutação, ao que parece, faz com que as vacinas atuais não protejam da infecção. Graças a Deus,
protegem das formas graves, da internação hospitalar. Apesar desses casos estarem aumentando, não há aumento nem de internações, nem de morte. Então, por enquanto, temos interesse. E a gente volta a dizer, por que tem essas mutações? Porque o mundo não está vacinado. Porque nós temos nicho, e parece que essa vem da Índia, onde muita gente não foi vacinado. Porque nós temos nicho numa cidade, Brasília, em que um mentecapto falsifica o seu cartão de vacina. Enquanto todos não estiverem vacinados, as mutações continuam podendo aparecer. Espero que nenhuma faça mutação que a gente consiga ficar doente de novo. Por enquanto, interesse. Então, voltamos a dizer, neste momento, higiene, lave as mãos, não passe a mão no nariz, mantenha o distanciamento. Se você vai num ambiente fechado, pensa 2 vezes. Transporte coletivo, não cabe mal usar uma máscara, mas vamos vivendo e vamos torcendo que a gente continue produzindo vacinas. Tome a sua vacina bivalente, você que já pode. Você também que já pode, tome a vacina da gripe. Não caia no conto dos negacionistas. Agora, a vacina, mesmo a vacina bivalente, não protege contra essa subvariante. O contaminado tinha vacina bivalente, não viajou, né? Vírgula, não protege contra a contaminação. Protege contra a forma grave da doença. Como todas as vacinas, Sim. né? A pessoa não protege 100% da infecção, mas protege das consequências graves da doença, né? Paulo, eu assino embaixo, estou copiando o que o Benjamin falou. Eu só faço um alerta, que nem o Benjamin falou, tome a vacina. Eu tenho, não são poucos, muitos conhecidos, muitos, que simplesmente largaram a vacinação na 3ª dose. São várias pessoas próximas, pessoas de relação de trabalho, parentes, pessoas que simplesmente falaram, não vou tomar mais. E acabou. E isso me preocupa bastante, porque nós estamos hoje padecendo na sociedade por 4 anos de campanha massiva contra a vacinação. E mais ainda, nós estamos vendo casos de tuberculose acontecer, não é apenas Covid, o HPV não estão vacinando, as crianças não estão tomando a BCG. Então, assim, a gente está andando, correndo num retrocesso brutal. E eu temo muito, isso é uma coisa que todos os dias, sem brincadeira, todos os dias me vem à cabeça. Eu não quero ouvir um caso de algum brasileiro que tenha poliomielite pelos irresponsáveis dos pais não terem vacinado a criança. Porque, ultimamente, a gente tem visto aqui em Santos dezenas de casos de tuberculose. Eu fiz 55 anos, eu não registro há muito tempo um surto de tuberculose como está acontecendo hoje. E eu estou muito medo, porque eu, quando tinha 10 anos, ainda não tinha tomado a vacina do sarampo, eu quase morri. Quem conhece aquele peixe baiacu que incha fora d'água, eu fiquei inchado, eu quase morri por causa de sarampo. E eu estou vendo crianças hoje não sendo vacinadas pelos seus irresponsáveis pais, que condenam os filhos a uma doença, à dor, ao sofrimento. Isso não é possível a gente imaginar. Então, assim, eu já tenho as 5 vacinas da Covid, e quantas tiverem, quantas vacinas eu irei. Porque a vacina é vida. Eu vou defender até o último dia que vacina é vida. Até que me provem o contrário, vacina é vida. Então, vacinem-se. Não deixe de vacinar seu filho e vocês mesmos. É provável que se desenvolva uma nova vacina que imunize também contra o Arcturus. Então, o que nós vamos viver nos próximos anos é o que a gente vive com a vacina da gripe. Todos os anos a gente tem a mesma vacina um pouco diferente, pegando a última cepa que pegou. Essa vacina da gripe que nós estamos tomando agora é o vírus que circulou na Europa no inverno passado. Então, pequenas modificações vão ser feitas. Mas eu queria aproveitar o cético pavão, mas mais do que isso, o inflamado jurídica, causídico, para pegar um caso que aconteceu recentemente com ele, inclusive, vou até que ser indelicado com ele.
Não basta querer tomar a vacina se a gente não for acolhido para tomar a vacina. Então essa é uma conversa para o prefeito de Santos, para o prefeito de São Vicente, para o prefeito de Praia Grande. Reforcem as equipes. A gente, em atenção básica, pode negar tudo para uma pessoa, menos o direito da vacina. A pessoa tem que ser acolhida no posto de saúde e tem que ser vacinado de maneira rápida e eficaz. Minha família foi vacinada ontem na unidade da Ponta da Praia. E eu queria mandar um abraço à equipe da Ponta da Praia, ao secretário de saúde e ao prefeito de Santos. Foram muito bem tratados, mas não são todos que estão acontecendo assim. O Opinião para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco. Marcelo Pavão, Benjamin Rodrigues Lopes estão analisando as notícias com você. Um assunto que toma conta das discussões é a regulação ou não das redes sociais. De um lado tem o presidente Lula querendo regular, o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Do outro lado tem ministro do Supremo também, tem várias manifestações de ministros do Supremo favoráveis à regulação. Do outro lado tem as big techs, o Google principalmente, se opondo a isso, também bolsonaristas, evangélicos. Essa discussão fica balizada entre a censura, que é inadmissível, não tem que ter censura mesmo, e a proteção da mentira e da violência, que também são inadmissíveis. Então, entre essas duas balizas, fica essa discussão, Benjamin. Eu estava tentando e tento Ontem, entender... o projeto de lei das fake news, que na verdade é o apelido, né, do projeto de lei de regulação das redes sociais, teve a votação adiada, o relator Orlando Silva, do PCdoB, pediu para retirar da pauta, a coisa está complicada. Eu conheço pessoalmente Orlando Silva, ex-ministro de Esportes. Para a gente misturar tudo nesse caldo, a gente tem que lembrar que tudo que aconteceu hoje com o cartão da vacinação está no âmbito da grande apuração das milícias digitais, que foram um grupo de pessoas para modificar pensamentos com falsidades. Eu sou visceralmente contra a censura. Nós passamos por uma ditadura e ontem eu estava vendo num veículo de comunicação uma pessoa da extrema-direita falou assim, isto é um absurdo, voltar à censura do tempo dos militares, que eles apoiavam. Então a gente não quer censura, mas ao mesmo tempo eu não posso ter a minha honra, a minha vida destruída intencionalmente por um grupo de pessoas. Agora na novela da Globo eles resgatam um caso que foi aquele linchamento no Guarujá de uma mulher que trocaram a foto, a imagem e acusaram ela como ter sido uma estupradora, uma violentadora de crianças. A gente viu notícias que nós sabíamos que eram falsas, ser vinculadas pela mídia, e nada aconteceu. Eu me lembro da mamadeira de piroca. Você lembra dela? Você lembra do kit gay, que nunca apareceu, mas que venderam quanto a isso? E não estou nem pegando as últimas, as mais recentes, só para a gente entender. Acho que a gente não pode ter a internet como uma terra de ninguém. A legislação atual é frágil, é fraca. A sorte, para uns e azar para outros, é que nós temos um ministro do Supremo que é machão, a gente até brinca, chama de Xandão, que vai, que pega, mas senão reputações teriam sido arrasadas quanto a isso. Acho que isso também passa, Paulo, numa notícia que passou desapercebida um tempinho atrás, que nós vemos aqui, que é a deputada Rosana do Vale, que quer uma emenda constitucional para a volta do diploma do jornalismo. Jornalismo tem que ser feito com um profissional competente, treinado, com um código de ética. Podemos comentar a notícia, mas a presença do jornalista, e aqui nessa bancada são dois, é fundamental para dar a credibilidade. Paulo, eu queria acrescentar um outro detalhe ao comentário do Benjamin, que é o seguinte. O projeto de lei que está em discussão, ele não institui a censura. Ele institui uma regulação para a informação. E vamos a um exemplo fático. Primeiro, da onde que essas informações foram tiradas?
um instituto de pesquisa especializado no mundo digital no Rio de Janeiro fez uma pesquisa comprovadamente onde hoje praticamente todo mundo utiliza o Google, uma plataforma de busca, de esclarecimento. Muitas pessoas falam, olha, eu consultei o Dr. Google. Então, hoje, quem não usa o Google é uma minoria. A grande maioria, em sites de buscas, vão ao Google. E o que foi constatado? Que o Google estava manipulando a informação buscada. Então, quem buscava informação sobre o projeto de lei que está em trâmite no Congresso, aparecia uma tela dizendo que o projeto de lei era ruim, que instituía censura, que era isso, que era aquilo, que era aquilo. Foram feitas diversas experiências, né, desse instituto no sentido de buscar informações e constatou-se o direcionamento, a manipulação da informação pelo Google. Além disso, nas plataformas da empresa Meta, que são Instagram, WhatsApp e Facebook, dentre outras, o que foi constatado? Que eles não agiam quando deliberadamente era propagada uma mentira ou uma informação distorcida. Então, o que a lei está trazendo a reboque do que já acontece nos Estados Unidos, no Canadá, em boa parte da Europa, em vários países já está se alastrando? É uma regulação, um ordenamento para as redes sociais. Vou dar um exemplo pequenininho aqui. No Facebook, diversos anúncios vendendo, é o que se chama, né, aquele boi de piranha, é o preço. Então, cadeiras de escritório mais barato, brinquedos de criança mais barato, utensílios mais baratos, dentro do Facebook. O que vai acontecer? A pessoa clica lá, compra e não recebe nada, porque é um golpe. Aquilo a grande maioria é um golpe. A dica é, se você vai comprar, veja se você vai direto para a compra do bem ou se você vai para o site da empresa. Estou falando isso porque eu já caí nesse golpe. Fui comprar uma cadeira e até hoje estou esperando. E aí eu descobri o golpe com amigos que são especialistas, e aí vem. O Facebook aceita o dinheiro desses trambiqueiros. Ele sabe que aquilo é um anúncio falso, que aquilo, a duplicação do Instagram, muitas vezes tem hotel duplicado, restaurante. As plataformas sabem que isso é falso, mas nada fazem porque estão monetizando tudo, estão ganhando dinheiro. O que essa lei vem trazer? Ela vem trazer regulação para esse problema, que não há. Hoje é uma zona neutra de tudo que é falcatrua à internet. Inclusive, Deep, Twitter, Deep, não sei o que, Deep isso, Deep aquilo, Black isso, Black aquilo. Por quê? Inclusive esses atentados e esses assassinatos em escolas têm sido planejados, discutidos, debatidos e incentivados por essas plataformas que nada fazem para impedir isso. Então, no momento que crimes são praticados, orquestrados, estrategicamente pensados, com essas plataformas tomando ciência e nada fazem, algo tem que ser feito. E é por isso que a gente tem que regular, sim, temos que trazer para o ordenamento jurídico, sim, senão nós vamos continuar assistindo pela televisão crianças de 3 anos mortas por machadinhas após aquele assassino ter discutido na internet como matar. É assim que isso tem que ser coibido. O projeto de lei realmente precisa ser mais discutido, né? Muito polêmico, mas que há necessidade de uma regulação, sem nenhuma dúvida há. Tem gente que fala assim, a mentira já tem punição pela justiça, o incitamento, a incitação à violência, ao crime também já tem punição pela justiça. Mas que com as redes sociais é uma enxurrada tão grande de mentiras, é uma enxurrada tão grande de incitações à violência, que é impossível para a justiça coibir tudo isso, julgar tudo isso. Tem que ter uma regulação realmente. Benjamin, nessa semana a gente teve contaminação da água do Canal 3 em Santos por uma falha no abastecimento de um posto de gasolina
da Rodóio, na esquina da Luiz de Faria. Isso foi em Santos, no Canal 3. E também no Porto de Santos, houve contaminação com 200 litros de óleo combustível do mar por falha no abastecimento de um navio. Então, falha no posto, falha no navio e contaminação ambiental. Não dá para dizer que é a culpa do frentista, né? Porque não deve ter frentista em navio. Alhos e bugalhos, o final é o mesmo. É a nossa praia que vai sofrer, é o ecossistema local da região. Mas acho que, e aí eu volto, nós estamos com o novo presidente da Codesp, o Anderson Pomini. Acho que ele tem que tomar uma medida pública, direta, de punir o responsável, se é o navio, se é o terminal de abastecimento e ocorrer o ressarcimento à cidade. Ao mesmo tempo, nosso porto tem que se aparelhar para evitar não só o incidente, quanto a consequência. A compra das barreiras, a gente sabe que nós temos ainda dificuldade com isso. Quanto ao posto de gasolina, esta é uma notícia que eu acho que a gente ainda vai ouvir resquícios durante um bom tempo. É uma rede nova que está surgindo na cidade, ela adquiriu diversos postos ao mesmo tempo. Eu acho que a gente precisa ficar um pouco de olho no procedimento, no que aconteceu, por que houve esse vazamento. Do outro lado, fica também a dica para a prefeitura, os nossos canais de Santos foram feitos para a drenagem da água. Durante anos e anos, ligações clandestinas de esgoto foram feitas. Alguns anos atrás, inclusive com o uso de drones, robôs, foram caçados algumas ligações. Acho que está na hora da gente rever isso. Como é que este óleo do posto chegou no canal? Foi por contaminação do solo ou havia um caninho de despejo escondido lá? Tem a tubulação de drenagem, né, que serve para água de chuva, serve para combustível que vaza de abastecimento em posto também. Agora, essas duas notícias, elas chocam um pouco, porque no caso do posto poderia ter havido uma tragédia. O óleo é inflamável. No caso do porto também poderia ter havido uma tragédia. E a região já teve há 40 anos atrás, quase 40 anos, uma tragédia em Cubatão, na Vila Socó, né, Pavão? Paulo, falta fiscalização e falta transparência. No caso do porto ou no canal, só não aconteceu uma tragédia porque a gente tem Nossa Senhora do Monte Serra aqui que está sempre dando volta pela aqui. Porque é uma tragédia anunciada. Você imaginou se uma pessoa está andando pelo canal e joga um cigarro aceso, que não é uma coisa difícil de se ver, e aquilo, a gasolina começa a pegar fogo, e ela volta para o posto, aquilo é uma reação em cadeia que vai ser absurda. Mas é assim que a gente vive, Paulo. Infelizmente, a nossa cultura aqui, ela está sempre nesse... Enquanto não acontece uma tragédia, a pessoa não vira um ambientalista, não vira um defensor da vida, da vacinação. Então, assim, o que eu vejo hoje de gente que perdeu filho em tragédia, mas antes falava assim, nunca vai acontecer com o meu, então a gente não precisa, a gente precisa ter empatia. A gente precisa, principalmente, falar para os fiscais municipais, estaduais, os federais, todo mundo que faz fiscalização, que dê transparência, atuem, trabalhem, porque a gente não pode mais ficar assim, espantado. Quantos postos de gasolina não devem estar na mesma situação? Ou aquela questão do Canal 1 há pouco tempo, que o zelador jogou água e aí a tinta azul e foi para o canal. No que deu isso? O que aconteceu? Como vivem? Como se reproduzem? Ninguém fala mais nada. É esse que é o problema. É tanta coisa acontecendo que nada se desenrola e a gente acaba não tendo. Eu gostaria de ver todos os fiscais na rua agora fazendo blitz, vendo se tem ligação clandestina ou não. Prédio por prédio, isso tinha que ser uma operação de guerra aqui na cidade. Não dá mais para a gente olhar no canal e ter fezes, porque prédios com varanda gourmet, 4 quartos, 5 suítes, não sei o quê, joga cocô no lugar errado. Então não adianta nada ter um prédio de luxo se não trata a sua própria casa e os seus semelhantes com o mínimo de respeito. No caso do canal, em Santos, houve o fechamento da comporta e houve a colocação de barreiras para conter o combustível que vazou. No caso do porto, também houve a colocação de barreiras, então há técnicas para conter esse tipo de contaminação, não deixar que ela se espalhe. Mas é importante evitar, porque tragédias poderiam ter acontecido tanto no Porto como no Canal 3 em Santos. A gente chega ao final
do Opinião desta quarta-feira, agradecendo ao Marcelo Pavão e ao Benjamin Rodrigues Lopes a participação como comentaristas, agradecendo a equipe de jornalismo e equipe técnica do Sistema Costa Norte pelo trabalho e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, pouco depois da meia-noite na reapresentação. Se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade de quarta-feira. Se assistiu à noite, boa noite e até amanhã.